A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para o estudo de mais uma lição da nossa revista Crescendo na Palavra. Desta feita, a lição de número 4, que analisará a profecia de Ezequiel. Na verdade, as profecias de Ezequiel. Ezequiel, um profeta levantado por Deus para ministrar ao povo cativo junto ao rio Quebar, na Babilônia. Ezequiel é um profeta do período do cativeiro babilônico e o Senhor o levou a estar junto com o povo, um povo que sofria, que estava profundamente triste por estarem numa situação de escravidão, e ele então recebe de Deus a incumbência de dar palavras de orientação a esse povo, palavras de ânimo e de consolo da parte de Deus a esse povo, e também palavras de conscientização, para que entendessem que toda aquela situação era, de fato, consequência do próprio pecado dessa nação. Ezequiel, então, exerce um ministério de exortação e orientação pastoral para Israel. E Deus dá a ele algumas profecias para trazer a Israel informações sobre o seu futuro e também para deixar claro que Deus não desiste do seu povo e não desiste dos seus planos. Para isso, nós veremos nesta lição, já desde o texto congregacional, que é o texto de Ezequiel 37, que trata da restauração da nação de Israel, uma nação que estava mergulhada em um caos moral e espiritual e que Deus promete restaurá-la, uma nação que estava morta. Por isso, a visão de um vale de ossos secos, e Deus promete restaurar essa nação. Ezequiel 37, 21, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. A verdade teológica está no texto de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, onde Pedro escreve assim: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A proposta de Deus sempre é essa: que os homens se arrependam dos seus pecados, voltem-se para eles e sejam salvos. Como o texto explora Ezequiel 37, dos versículos 9 a 12, a nossa elucidação textual, obviamente, se debruça sobre esse texto para trazer uma explicação inicial, exegética, sobre o contexto daquilo que Ezequiel está nos dizendo. E ela mostra que a predição de Ezequiel de que a nação seria reconstituída por Deus, aquele vale de ossos secos que havia se tornado Israel por conta do cativeiro babilônico, seria restaurado pelo próprio Deus e tornaria a ter vida, tornaria a ter existência própria e poderia então voltar à sua terra. É descrita aqui no capítulo 37 e o Senhor ressalva isso no versículo 11, quando diz que ele reunirá Israel de novo na sua terra. E isso também é confirmado por profetas como Isaías, no capítulo 11, versículos 11 e 12, capítulo 66, versículo 8, quando ele relata o mesmo evento, porém, com outra abordagem, segundo o propósito do Senhor, para a instrução do seu povo. Essa profecia de Ezequiel 37 já está cumprida em nossos dias, daqui a pouco nós avaliaremos isso, e outra profecia está em pleno cumprimento, que é a profecia de Ezequiel 47, que também avaliaremos nesta lição. Estudaremos sobre o cerco que será levantado contra a nação de Israel, o povo de Deus, no período que já estarão em curso os planos da nova ordem mundial nos últimos dias, cujo objetivo é levantar um líder único que governará as nações, que terá domínio mundial sobre todos os povos, conforme o livro do Apocalipse nos ensina, aqui em especial citando o capítulo 17, versículos 12 e 13, para reverter todo o caos estabelecido com o arrebatamento da igreja, inclusive, que deixará o mundo em polvorosa, deixará o mundo numa situação caótica, e o mundo será induzido a aceitar uma liderança centralizada que vai resolver os problemas daquele período,
né, problemas de ordem social, de ordem política, de ordem econômica e tal, chegando ao ápice do seu poder e se declarando Deus, buscando e visando a adoração pessoal que o mundo lhe dará, porém Israel não, e isso trará grandes problemas para Israel, e ele se reunirá contra Israel para destruir a nação, então, porque a nação se nega a adorá-lo. Isso já descrito em Ezequiel 38, falando da guerra de Gog e Magog, quando o anticristo, o poder da época, se reunirá para tentar destruir Israel. E para que possamos compreender bem essa questão, o tópico 1 trata das profecias já cumpridas, as profecias que já tiveram seu cumprimento na nação de Israel e que são a base para as profecias a se cumprirem. Recentemente, já no nosso período contemporâneo, né, embora no século passado, a Israel, que perdera o seu território no ano 70, quando eles foram expulsos da nação, né? Todo o povo foi expulso da nação pelo general Tito e nunca mais puderam voltar desde o ano 70. Israel teve o seu território devolvido para si numa reunião da ONU, da Organização das Nações Unidas, que foi presidida pelo chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que votava sobre a possibilidade ou não de Israel voltar para sua terra, ter o seu território geográfico restituído a eles. Nessa reunião que Oswaldo Aranha presidiu, metade dos participantes votaram contra a devolução do território a Israel e a outra metade votou a favor. Como Oswaldo Aranha era o presidente da sessão, ele não votaria, ele então tem que votar como voto de Minerva para desempatar essa questão, e ele vota a favor de Israel para que Israel pudesse voltar à sua terra e reconstituir então, né, a nação outrora destituída pelo Império Romano. É muito maravilhoso porque a palavra de Deus havia profetizado esse retorno de Israel no período babilônico. Israel voltou e logo depois desse período de destruição no ano 70, conforme Jesus também relata em Mateus 24, Israel também volta para sua terra nesse momento, conforme Ezequiel tinha dito em Ezequiel 37, 16 a 22, Zacarias também profetizou sobre isso no capítulo 8, Isaías no capítulo 66 e Isaías também no capítulo 11, versículos 11 e 12. Então, nessa reunião que Israel pôde voltar à sua terra, essas profecias estavam sendo cumpridas. E desde o retorno de Israel para a Palestina, eles enfrentam muitas adversidades. Israel é cercado por nações inimigas de todos os lados. A única exceção, talvez, seja a Europa, que está ao ocidente de Israel, né? Fora isso, todas as outras nações no entorno de Israel são nações hostis, que não queriam de maneira alguma que Israel voltasse a ser uma nação independente. Então Israel está ali com o Egito, que é uma nação hostil, ele tem o Irã, o Iraque, né, o Líbano, diversos países em torno dele que não são amistosos, assim como também mais ao norte a Rússia e a China, que são inimigos históricos de Israel, e também do lado da Europa, um pouquinho de Ásia, a Turquia, que também é outra nação não amiga de Israel. Então Israel tem diversas oposições e vem enfrentando muitas adversidades desde o início, mas Deus tem sustentado essa nação nesse lugar, e a profecia do Senhor dada ao profeta Ezequiel, assim como aos profetas Isaías, Zacarias, se cumpriu e tem se sustentado porque o Senhor não falha em sua palavra. Logo a seguir, então, nós passamos para o tópico 2 da nossa lição, que fala da batalha de Gog e Magog, que é ainda uma profecia a se cumprir nos nossos dias, possivelmente, né? O intento de destruir o povo de Deus. Essa batalha, ela visa exatamente isso, destruir a nação de Israel, que foi restituída, que foi constituída naquela terra, e os inimigos de Israel querem destruí-la. Então, o intento de destruir o povo de Deus já se encontra em curso. Hoje, a crise na Europa, a revolta do mundo árabe, a atual guerra da Rússia, né, que é Magog contra a Ucrânia, e é interessante porque Magog é uma palavra cananita, cuja contração é Moskov, que é o nome russo para Moscou. Então, Magog seria então, ou é, Moscou, a capital da Rússia.
Portanto, essa guerra seria uma guerra motivada ou capitaneada pela Rússia contra Israel. E essa é uma das últimas guerras da história da humanidade. A nossa lição explica muito bem as alianças de Gog e Magog com Gomer, Togama, Put, Cush, Tarsis, Sabá, Dedã e os persas. Mas o cenário político, religioso e espiritual, quer dizer, nações que descendem de Noé, né? Nações descendentes dos filhos de Noé, que são os jafetitas e os camitas. Tudo está caminhando para o início da grande batalha que Ezequiel profetizou nos capítulos 38 e 39 do seu livro, conforme podemos ver aqui mesmo na lição, onde, diferentemente de outras guerras, Israel tenha vencido com suas próprias forças, né? Israel venceu a Guerra da Independência entre 47 e 49, a Guerra de Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 67, a Guerra do Desgaste entre 69 e 70, a Guerra do Yom Kippur, tudo guerras levantadas pelos inimigos de Israel que Israel venceu com suas forças. A Guerra do Líbano entre 82 e 2006 e essa guerra, a guerra de Gog e Magog, é a guerra que antecede ao arrebatamento da igreja, ou a grande tribulação. Ela trata de uma aliança de Magog, que é Moscou, a capital da Rússia, o Gog, o seu governante então na época, que vai se unir, né, a outros povos. E a nossa revista traz aqui, né, os quadros, mostrando esse quadrinho marrom aqui, ó, logo abaixo do tópico 2, quem são as nações que farão aliança com Magog para poder invadir e destruir Israel. Porém, o Senhor intervirá e Israel será livre, não terá que batalhar, não vencerá com as suas próprias forças. E aí, o falso profeta atribuirá ao anticristo essa vitória. E o anticristo, então, será reconhecido como poderoso, né? Como aquele que tem poderes sobrenaturais e será, então, até mesmo adorado pelas pessoas por conta deste feito. O fato é que toda essa estrutura que está sendo criada no mundo, desde os nossos dias, de caos, de desordem, de um mundo em polvorosa, de um mundo sem controle, está sendo criado para que o anticristo assuma o poder e possa ele organizar esse mundo e com isso centralizar nele o poder para estabelecer o seu governo segundo o propósito de Deus, tá, gente? Isso aí não é, meu Deus, e agora? Não, o Senhor está em pleno controle da história. A própria palavra de Deus nos diz que isso aconteceria e o Senhor não perdeu o controle de nada. É projeto de Deus tudo isso acontecer. Então essa guerra irá ser um período de provação para Israel, mas também de preparação para o governo do anticristo. E logo depois, no tópico 3, nós vamos avaliar a profecia em cumprimento, né? Aquilo que está se desenvolvendo nos nossos dias. No tópico 3 da nossa lição, veremos as profecias já em cumprimento. O profeta Ezequiel profetizou que as águas do Mar Morto se tornariam saudáveis, lá em Ezequiel 47, versículo 8. E é interessante constatar que, atualmente, tem se descoberto, né, e presenciado o surgimento de alguns buracos em torno do Mar Morto que minam água doce. São chamados de bolanes do Mar Morto. Esses bolanes do Mar Morto, contradizendo toda e qualquer expectativa, minam águas doces no entorno daquela região do Mar Morto, em que a concentração salina é tão grande naquelas águas que chega a ser 10 vezes mais salgada que qualquer outra região de mar em torno do mundo. E além das águas dos bolanes que estão surgindo no Mar Morto, também em 2011 foi descoberto em Israel o maior rio de água doce daquela nação. E ele sai exatamente de debaixo do Templo de Jerusalém, de onde era o Templo de Jerusalém. E isso é tão interessante porque concorda com a profecia de Ezequiel 47, que fala das águas purificadoras que saem do templo do Senhor em direção ao Mar Morto. Nós cremos que o cumprimento pleno desta profecia se dará durante o milênio. Porém, podemos enxergar já hoje que
o seu cumprimento está iniciando, ou seja, o cenário já está sendo preparado para que as águas do Mar Morto sejam águas saudáveis. Esta profecia está em pleno desenvolvimento em nossos dias, aos olhos de todos, e aguarda seu cumprimento absoluto, seu cumprimento total nos dias do nosso Senhor Jesus, na implementação do reino do Senhor, no chamado milênio, logo após todo esse período de grande tribulação. Este é o conteúdo da lição número 4, em que avaliamos a profecia de Ezequiel e podemos ver que algumas coisas já se cumpriram, como o retorno de Israel para sua terra, algumas coisas estão se cumprindo, como, por exemplo, os bolaimes no Mar Morto e a descoberta do rio que sai de debaixo do templo, feita em 2011. Muitas outras profecias estão se cumprindo. O desenvolvimento de um caos proposital em torno do mundo para preparar o mundo para o advento do anticristo e diversos outros fatores estão aí sendo desdobrados diante dos nossos olhos em nossos dias como uma preparação clara, de acordo com a palavra de Deus, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Bom, espero ter te ajudado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua EBD cada dia mais, em nome de Jesus. E caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram contribuir com alguma coisa, pode fazer o comentário aqui. Eu também quero recomendar os vídeos que o pastor André da Costa Querubino está postando no seu YouTube. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários também o link dos vídeos do pastor André, em que ele está, inclusive, entrevistando o pastor Alain, autor das nossas revistas, para que você tenha também um outro conteúdo para poder consultar e enriquecer seu conhecimento. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço, que a doce paz de Jesus seja contigo, com a sua família, para a glória do nome do Senhor.